O milagre que mudou a vida de Antônio, quando a fé venceu o desespero. Antônio Oliveira tinha 42 anos e uma vida que aos poucos, desmoronava como um castelo de areia. Há 3 anos, uma dor insuportável no ouvido esquerdo começou a atormentá-lo. No início, era só um incômodo, mas com o tempo evoluiu para algo que parecia fogo dentro da sua cabeça. Os médicos diagnosticaram uma otite crônica severa, resistente a antibióticos, e falavam em cirurgia de risco. As noites eram as piores. Antônio não conseguia dormir, pressionava o ouvido contra o travesseiro chorando, enquanto sua esposa, Maria, tentava consolá-lo com palavras que já não tinham mais força. Mas o problema não era só físico. Antônio era autônomo, trabalhava como eletricista, e as dores o impediam de focar no serviço. Começou a perder clientes, as contas se acumularam, e a vergonha de não conseguir sustentar a família o afundava em silêncio. Maria, embora fosse uma mulher de fé, via o marido se afastar de Deus. Antônio, vamos à igreja, busca ajuda em Deus, ela pedia. Mas ele respondia com amargura, Deus não ouve mais as minhas orações. Se ouvisse já teria me curado. Até que um dia, depois de mais uma noite sem dormir, Antônio chegou ao limite. Sentado na cozinha com as mãos trêmulas segurando um café que nem conseguia tomar, ele ouviu no rádio um testemunho de uma mulher que havia sido curada de uma doença terminal na Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava com autoridade, Deus não mudou. O problema não é ele, é a sua fé. Aquelas palavras ecoaram em seu coração como um grito. Antônio sentiu algo estranho, uma mistura de esperança e medo. Talvez fosse sua última chance. O primeiro passo, chegando à igreja. No domingo seguinte, Maria quase não acreditou quando Antônio disse que iria com ela à Universal. Vamos logo, antes que eu mude de ideia, ele murmurou, vestindo uma camisa social que há meses não usava. Ao entrar na igreja, Antônio se sentiu pequeno diante daqueles muros que já tinha visto tantas vezes, mas nunca havia cruzado. O louvor era forte, as pessoas cantavam com os braços levantados, e ele, envergonhado, ficou no fundo, de braços cruzados. Mas quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre libertação através da fé, algo em Antônio estremeceu. O pastor olhava direto para ele, ou pelo menos era o que parecia quando disse: tem alguém aqui com uma dor que os médicos não conseguem curar. Deus está te chamando para o altar. Antônio sentiu o coração acelerar. Maria segurou seu braço. Vai, meu amor. É para você. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e caminhou até a frente. O pastor o recebeu com um sorriso, colocou a mão em seu ombro e perguntou: qual é o seu nome, irmão? Antônio, ele respondeu com a voz embargada. Antônio, hoje Deus vai te curar. Mas você precisa crer. Não é a sua doença que é forte. É a sua falta de fé que tem te mantido preso. O pastor então ungiu sua testa com óleo e começou a orar em voz alta com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença sobre a vida deste servo. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Senhor. Antônio sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Pela primeira vez em meses ele orou de verdade. Senhor, se o Senhor existe, me cura. Eu não aguento mais. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Antônio voltou à igreja. Desta vez não por Maria, mas por uma necessidade que ardia dentro dele. O pastor o incluiu na corrente de oração das terças-feiras, onde os fiéis se reuniam para clamar por milagres. Antônio nunca tinha visto tanta fé junta, pessoas chorando, gritando, caindo no chão sob a unção do Espírito Santo. Ele se ajoelhou entre eles, repetindo as palavras do pastor: eu creio, Senhor, eu recebo a minha cura. Na fogueira santa de quinta-feira, o momento foi ainda mais intenso. O pastor falou sobre queimar os laços do inimigo e Antônio, com as mãos estendidas, sentiu o fogo espiritual consumir suas dúvidas. Esta dor vai acabar, ele declarou, mesmo ainda sentindo os pontadas no ouvido. Maria, ao seu lado, chorava de emoção. Mas o pastor advertiu: fé sem obras é morta. Se você quer um milagre, tem que provar que crê. Participa da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Traz o seu dízimo e a sua oferta de fé. Deus não é obrigado a nada, mas quando você faz a sua parte, ele age. Antônio, que sempre havia torcido o nariz para questões financeiras na igreja, desta vez não hesitou. No domingo seguinte, depositou no envelope não só o dízimo, mas uma oferta especial como semente para sua cura. Se Deus é fiel, eu também serei, pensou. O milagre no altar. Na quarta noite da campanha, algo mudou. Antônio estava no altar de joelhos, quando o pastor chamou todos os que precisavam de cura para a frente. Enquanto as mãos eram impostas sobre ele, Antônio sentiu um calor estranho invadir seu ouvido esquerdo, como se algo saísse de dentro dele.
De repente a dor, que há anos era sua companheira, sumiu. Ele levou a mão ao ouvido, incrédulo. Nada, nem um formigamento. Glória a Deus, gritou, pulando de alegria. O pastor sorriu. É assim que Deus age. A fé move montanhas. Antônio correu até Maria, que chorava abraçada nele. Estou curado, meu amor. Estou curado. Os médicos, dias depois, não encontraram mais nenhum vestígio da infecção. É inexplicável, disse um deles. Mas Antônio sabia a explicação. Deus havia ouvido seu clamor. A transformação e a lição de vida. Hoje Antônio não é mais o mesmo. Ele se tornou um obreiro na Igreja Universal, ajudando outros que chegam com suas dores e desesperos. Sempre que dá seu testemunho no altar, ele repete a mesma frase: Deus não muda. O que muda é a nossa fé. Quando a gente para de duvidar e começa a agir, os milagres acontecem. Ele aprendeu que a fé não é só acreditar, é persistir. É ir à igreja mesmo quando a dor aperta, é dar o dízimo mesmo quando o bolso está vazio, é clamar em oração mesmo quando a resposta demora. Muitos desistem no quase, diz ele, mas Deus age no ainda não. E toda vez que alguém pergunta como ele foi curado, Antônio responde com um sorriso: eu só fiz a minha parte. Deus fez o resto. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Antônio nunca imaginou que sua história inspiraria tanta gente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, depois de um culto, uma mulher chamada Maria se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo um menino de 5 anos, magro, pálido, com um sorriso fraco que não escondia o cansaço. Meu filho tem leucemia, ela sussurrou, a voz quebrada. Os médicos disseram que não há mais o que fazer, mas eu não aceito isso. Eu acredito em milagres como o seu. Antônio olhou para aquele rostinho e sentiu algo se mexer dentro dele. Era como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Você sabe o que é sofrer. Agora, mostre a ela que eu ainda opero maravilhas. Ele colocou a mão na cabeça do menino e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. Senhor, o Senhor que me curou, que tirou a dor das minhas costas e me deu uma nova vida, agora toca neste menino. Que o sangue dele seja purificado, que as células doentes sejam destruídas, que a vida flua nele com força. Em nome de Jesus. Maria chorava, mas não era mais um choro de desespero. Era um choro de quem está entregando a batalha nas mãos de Deus. Antônio a abraçou e disse: não saia daqui sem a sua vitória. Volte amanhã, traga seu filho de novo. E não pare de orar, nem que seja de madrugada, nem que as lágrimas sequem. Deus ouve. No dia seguinte, Maria voltou. E no outro também. E no outro. Ela não faltou a nenhum culto, não deixou de jejuar, não desistiu mesmo quando o cansaço batia. Até que, na 4ª semana, algo aconteceu. O menino começou a reclamar de dor de cabeça. Maria ficou apavorada. Seria uma complicação? Mas o médico, ao examiná-lo, ficou boquiaberto. Os níveis de glóbulos brancos estão normalizando, ele disse, incrédulo. Isso não faz sentido. É como se a doença estivesse regredindo sozinha. Uma semana depois, novos exames confirmaram. Não havia mais nenhum sinal de leucemia no corpo da criança. Quando Maria subiu ao altar para dar seu testemunho, ela não conseguia parar de agradecer. Eu quase desisti, ela confessou, segurando o filho nos braços. Mas o irmão Antônio me lembrou que Deus age no ainda não. E foi no ainda não que meu filho foi curado. Antônio, ao lado dela, sorria com os olhos brilhando. Não era orgulho, era gratidão. Porque ele sabia que não era ele quem operava aqueles milagres. Era Deus, usando pessoas comuns como ele, como Maria, como qualquer um que decide não desistir. E assim, a Igreja Universal continuou sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Onde pessoas como Antônio, que já tinham sido descartadas pelo mundo, encontravam não só a cura física, mas um propósito. Onde mães como Maria descobriam que a fé não é apenas uma palavra, é a chave que abre portas que nenhum médico, nenhuma medicina, nenhum diagnóstico fechado pode fechar. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas. Basta que alguém creia, de verdade, e haja, como Antônio, como Maria, como você. Naquela mesma noite, enquanto Antônio e Maria ainda comemoravam a vitória dentro do templo, uma mulher chamada Ana entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo fosse uma batalha. Seu rosto estava marcado pela dor, não só física, mas daqueles que já ouviram muitas vezes: não tem jeito, aceite seu limite, vá se preparando. Ela carregava nas mãos um envelope amarelado, cheio de exames e laudos que confirmavam o que os médicos tinham dito: uma doença degenerativa nos ossos, que a deixaria paralisada em poucos meses.
Ana tinha apenas 34 anos e 2 filhas pequenas. A mais nova, de 5 anos, ainda pedia colo, e ela já não conseguia mais levantá-la sem sentir pontadas de dor cortando suas costas como facas. Mas naquela noite, algo dentro dela gritou mais alto que o medo. Talvez fosse o testemunho que ouviu no rádio, de uma mulher que recuperou a visão depois de ser ungida na Universal. Ou talvez fosse só o cansaço de tanto sofrer sozinha. O fato é que Ana entrou, sentou-se no último banco e começou a chorar. Não eram lágrimas de autocomiseração. Eram de quem finalmente admite que não aguenta mais carregar o peso sozinha. Um obreiro se aproximou com um sorriso tranquilo, como se já soubesse que ela não estava ali por acaso. Irmã, o Senhor tem uma palavra para você hoje, ele disse, estendendo a mão. Ana hesitou, mas quando segurou aquela mão sentiu algo estranho. Uma corrente de paz, como se alguém tivesse desligado o volume da dor por alguns segundos. Na frente do altar, o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu, ele disse, olhando direto para Ana. E hoje alguém aqui também não vai desistir, porque o mesmo Jesus que curou ela está aqui. Ana sentiu o coração disparar. Ela não tinha dinheiro para ofertas, não tinha forças para pular ou gritar como os outros. Mas tinha uma coisa, a última centelha de fé que ainda não tinha sido apagada. Com as mãos trêmulas, ela entregou ao pastor aquele envelope cheio de laudos, como quem joga fora um fardo. Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Deus. O pastor orou por ela com autoridade, impôs as mãos sobre suas costas e declarou, em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os ossos que estavam fracos são restaurados. A dor acaba aqui. Ana não sentiu nada no primeiro segundo, nem no segundo. Mas quando ela se levantou para sair, percebeu que estava andando, reto, sem mancar, sem segurar nas cadeiras. E quando dobrou o corpo para pegar a bolsa que havia caído no chão, não veio a pontada costumeira. Não veio dor nenhuma. Ela correu para o banheiro, trancou a porta e começou a pular, a girar, a flexionar as pernas como uma criança. Lágrimas escorriam, mas agora eram de uma alegria que ela não conhecia havia anos. Quando saiu, foi direto abraçar o pastor, mostrando o envelope rasgado. Não preciso mais disso. Deus me curou. As pessoas ao redor começaram a louvar, e Ana, que havia entrado arrastando os pés, agora dançava no corredor central, com as filhas nos braços, sim, nos braços, porque pela primeira vez em meses ela conseguia carregá-las sem dor. Na saída, ela viu Antônio e Maria. Eu também não acreditei que poderia acontecer comigo, Ana confessou, envergonhada. Maria segurou suas mãos e disse com voz firme, aqui a gente aprende uma coisa, Deus não olha para quem a gente foi ou para quanto a gente tem. Ele olha para o coração que ainda acredita. E o seu ainda estava batendo por ele. E assim, mais uma história de impossível virou testemunho. Porque na Universal não são só as paredes que abrigam pessoas, é o Espírito Santo que move corações, quebra cadeias e escreve finais felizes onde o mundo só via ponto final. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela continua toda vez que alguém, como você, decide dar um passo de fé, mesmo que seja o primeiro, mesmo que seja com medo, mesmo que seja com as últimas forças. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz milagres. E o próximo pode ser o seu. Ana saiu da igreja naquela noite com os pés mais leves, como se tivesse deixado um fardo invisível no chão do altar. As lágrimas ainda escorriam, mas agora eram diferentes. Não de dor, mas de alívio. Ela apertava contra o peito o papel com o endereço da Universal mais próxima de sua casa, como se fosse um mapa do tesouro. Volte amanhã à noite, sem falta, Maria havia dito. Deus já começou a trabalhar na sua vida, mas Ele quer te mostrar muito mais. No dia seguinte, Ana acordou com um medo novo, o medo de esperar. E se nada mudasse? E se fosse só emoção passageira? Mas algo dentro dela, uma voz pequena, mas insistente, falava mais alto, vá. Ela arrumou as crianças com as roupas mais decentes que tinha, pegou o pouco dinheiro que sobrou do aluguel e foi. Chegando lá, viu que não era a única com olheiros fundos e esperança frágil. Havia um homem com as mãos marcadas de trabalho pesado, uma senhora com os olhos inchados de chorar, jovens com olhares perdidos. Todos, de alguma forma, pareciam entender a dor dela sem precisar de palavras. O pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar na orla das vestes de Jesus. Ela não desistiu quando o dinheiro acabou. Não desistiu quando os homens disseram que era tarde. Ela rastejou, se espremeu na multidão e tocou na fé. Hoje Jesus está aqui, e ele não mudou. A voz do pastor ecoou. Ana sentiu o coração disparar.
Era sobre ela. Ela era aquela mulher, esgotada, humilhada, mas com um resto de fé que se recusava a apagar. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Ana hesitou. As pernas tremiam, as mãos suavam. E se não der certo? Pensou. Mas então lembrou das palavras de Maria: Deus olha para o coração que ainda acredita. Ela deu um passo, depois outro, e outro, até estar de joelhos no altar com as mãos estendidas e a voz quebrada: Senhor, eu não tenho mais nada, mas eu tenho o Senhor. Foi então que algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz tão profunda que Ana sentiu como se alguém tivesse desamarrado um nó que ela carregava há anos dentro da alma. As lágrimas pararam. O desespero sumiu. E de repente ela soube, sem dúvida, sem medo, Deus a havia ouvido. Não porque suas contas estavam pagas, não porque ela era perfeita, mas porque Ele é bom. Sempre foi. Nos dias que seguiram, as coisas começaram a mudar de maneiras que só Deus poderia orquestrar. O dono da casa onde ela alugava um cômodo apareceu com um papel na mão. Minha filha se casou e sobrou um quartinho nos fundos. É pequeno, mas dá para você e as crianças. E o aluguel? Olha, vou te cobrar só a metade do que você paga hoje. Ana quis chorar de novo, mas desta vez foi de gratidão. Depois veio o emprego. Uma vizinha da igreja precisava de ajuda na sua pequena padaria. Não pago muito, mas é honesto e você pode levar pão para casa, disse a mulher. Ana aceitou na hora. Mas o maior milagre não foi o teto ou o trabalho. Foi o que aconteceu dentro dela. A vergonha de pedir esmola se transformou em coragem para sorrir. O medo do futuro virou expectativa. E as crianças, começaram a brincar sem aquele peso nos ombros, como se soubessem que agora tudo ia ficar bem. Uma noite, meses depois, Ana estava de volta à igreja, mas desta vez não era para pedir, era para agradecer, e para estender a mão para outra mulher que entrou com os olhos baixos e as mãos vazias, assim como ela um dia fez. Eu sei como você se sente, Ana sussurrou, segurando os dedos gelados da estranha. Mas aqui a gente aprende que Deus não precisa da gente inteira para nos fazer completos. Ele só precisa da gente ir. E assim, a corrente do milagre continuou. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Um coração curado alcança outro. Uma fé renascida acende outra. E o que o mundo chama de coincidência, ali todos sabem que tem nome: Deus provendo. Deus restaurando. Deus fazendo do impossível um testemunho, e do testemunho, uma ponte para quem ainda está do lado de fora, com medo, mas com o coração batendo por ele. A mulher que Ana segurou pela mão se chamava Marisa. Ela tinha chegado à igreja arrastando uma dor que ninguém via, mas que pesava mais que qualquer carga física. Há 3 anos, o marido tinha saído de casa sem aviso, levando não só os móveis, mas a esperança que ela tinha de ser feliz. As contas se acumularam, os credores ligavam sem parar, e as noites viraram um pesadelo de lágrimas e perguntas sem resposta. Por que eu, Senhor? Ela repetia, olhando para o teto do quartinho alugado onde agora morava com os 2 filhos pequenos. Mas naquele dia, algo dentro dela falou mais alto que o desespero. Talvez fosse o cansaço de lutar sozinha. Talvez fosse a voz de uma vizinha que semanas antes tinha lhe dito: na Universal, eles oram de um jeito diferente. Parece que Deus escuta mesmo. Marisa não acreditava muito em milagres, até porque os que ela pedia nunca chegavam. Mas ali, com a mão de Ana apertando a dela como se já a conhecesse há anos, ela sentiu algo estalar dentro do peito. Não era alívio ainda. Era permissão. Permissão para chorar sem vergonha, para admitir que não aguentava mais, para entregar aquilo que nem ela mesma conseguia carregar. Ana não soltou a mão de Marisa nem quando o pastor começou a pregar sobre a multiplicação dos pães. Em vez disso, puxou-a para mais perto e falou baixo, como quem conta um segredo. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, estava pior que você. Sem emprego, sem família, sem força nem para levantar da cama. Mas sabe o que o bispo falou? Que Deus não olha para a gente pelo que a gente tem, mas pelo que a gente pode virar nas mãos dele. E olha só onde eu tô hoje. Ana apontou para os bancos cheios, para o altar iluminado, para as pessoas que levantavam as mãos em adoração. Tudo isso aqui é feito de gente que já esteve no fundo do poço. Mas o poço não é o fim da história. É só o lugar onde a gente aprende a olhar para cima. Marisa tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram mesmo assim. E quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ela não resistiu. Levou os filhos pela mão, o menino de 7 anos e a menina de 5, ambos com olheiras de noites mal dormidas, andou até a frente da igreja e ajoelhou-se. Não sabia orar direito, não conhecia as palavras bonitas que os outros usavam. Só conseguia balbuciar: me ajuda, Jesus.
Por favor, me ajuda. E então aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi algo mais simples e mais profundo, uma certeza. Uma paz que encheu seu peito como se alguém tivesse soprado ar fresco em um lugar que só conhecia sufoco. Quando ela abriu os olhos, o pastor estava ali com a mão em sua cabeça falando coisas que ela mal ouvia porque o coração já tinha entendido. E quando se levantou, não estava sozinha. Ana abraçou seus filhos, outras mulheres se aproximaram com sorrisos. Um homem que ela não conhecia lhe estendeu um papel com um número de telefone. Ligue amanhã. Tenho um trabalho para você. Marisa saiu da igreja naquela noite com os pés leves, como se as pedras que carregava tivessem virado plumas. Os filhos, que antes reclamavam de fome, pediram para voltar no domingo seguinte. Mãe, aqui é legal, disse o menino. E ela sorriu, porque sabia que não era só legal. Era sagrado. Era o lugar onde Deus tinha encontrado ela, quebrada, mas não descartada, perdida, mas não esquecida. Na semana seguinte, Marisa voltou. Desta vez, não foi para pedir, foi para contar. E quando subiu ao altar para dar seu testemunho, com as mãos tremendo de emoção e os olhos brilhando, muitas pessoas na plateia reconheceram sua própria história nas palavras dela. Porque na Universal, os milagres não são só para alguns. São para quem tem coragem de acreditar que no meio do caos, Deus está escrevendo uma virada. E que às vezes essa virada começa com uma mão estendida, um abraço apertado ou uma simples frase, eu sei como você se sente. Mas aqui, a gente aprende que Deus faz novas todas as coisas. O milagre que veio para ficar. Quando Marisa terminou de falar, o silêncio na igreja foi tão profundo que dava para ouvir o arrepio na pele de quem escutava. Então, como um rio transbordando, as lágrimas vieram primeiro dela, depois de uma mulher na terceira fileira, depois de um homem que há anos carregava uma dor calada. Porque Marisa não contou apenas sua história, ela descreveu o exato momento em que, depois de meses de oração, recebeu a ligação do médico. Não há mais vestígios da doença, disseram. Mas ela sabia que a cura tinha começado muito antes, naquela noite em que uma desconhecida a abraçou e sussurrou: Deus não desiste de você. Na saída, uma senhora de cabelos brancos segurou sua mão e disse: minha filha também se foi. Mas hoje eu entendi. Marisa a abraçou sem palavras, porque algumas dores só Deus pode sarar, e algumas respostas só o tempo revela. Mas ali, entre paredes que já viram tantos impossíveis se renderem, ela soube. O milagre não era só a cura do corpo, mas a restauração da alma. Era a certeza de que mesmo quando a noite parece eterna, a manhã sempre chega para quem não solta a mão de Deus. A lição que ficou. A vida não promete ausência de tempestades, mas garante um porto, a fé que transformar dor em testemunho. Marisa aprendeu que Deus não muda as circunstâncias só para nos poupar do sofrimento, Ele as muda através de nós, para que nossa história se torne farol. Porque milagre não é só o que vemos, é o que cremos antes de ver. E às vezes ele começa assim, com uma igreja cheia de gente comum, um coração disposto a confiar e a voz de alguém, talvez você dizendo para o mundo: se Deus fez por mim, Ele fará por você também. E no fundo, todos sabiam. A maior prova de um milagre não é o que muda fora, mas o que nasce dentro, uma esperança que ninguém mais pode roubar.